a nossa querida professora Cíntia Fernandes, que nos brindará com o seu tema Reforma Tributária, Impactos nos Municípios Brasileiros. É um currículo extremamente extenso. Eu, só para ler o currículo, já seria a minha fala de apresentação aqui todinha, porque é extremamente dedicada, procuradora do município de Curitiba, doutora em gestão urbana pela PUC Paraná, mestre em direito tributário, direito do Estado pela Federal do Paraná também, especialista em direito tributário e processual tributário pela PUC Paraná, com o Prêmio Geraldo Ataliba, grande pensador do direito tributário como um todo, e, sobretudo, expoente do direito tributário brasileiro, professor Geraldo Ataliba, professor especialista em políticas de solo urbano pela Lincoln Institute of Land Policy, Programa América Latina e Caribe, professora da UNED, LILP, Espanha, Estados Unidos, consultora do Conselho da Cidade de Curitiba, coordenadora de Direito Tributário e Urbanístico da ESA Paraná, coordenadora da ENADIM, Escola Nacional de Direito Municipal, quem tive a alegria de poder trabalhar juntos na coordenação, um grande aprendizado, e vice-presidente da Comissão de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB no período 2019-2024. Professora Cíntia, querida amiga, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado pelo seu aceite. Eu que agradeço, meu caro amigo, colega, coordenador da Inadim ao meu lado durante 3 anos, um trabalho fantástico que fizemos juntos, né, Alex Fabani? E agora iniciamos a coordenação ao lado da Andréa Veloso, pela Inadim. Gostaria de enaltecer esse primeiro congresso de escolas de direito municipal, onde estamos analisando a questão das políticas públicas e dos ODS, agradecer o Sejur de São Paulo, agradecer a Escola de Políticas de Estado, Centro de Estudos da PGM Rio, aqui representado pela Irícia Correia, nossa amiga, colega, admirável, né? Ressaltamos isso. Agradecer também a participação da ESDM, aqui capitaneada pela Vanessa Prestes, pelo Rafael. Enfim, também ressaltar o apoio da Associação Nacional de Procuradores e Procuradoras e Procuradores Municipais, da OAB, da ESA Paraná, na coordenação de direito urbanístico e direito tributário, e também do IPDM, que é capitaneado também aqui presente pelo Alton Kramer, que foi procurador municipal e hoje é procurador do Estado do Paraná. Então, dentro dessas iniciativas, traçar realmente esse conteúdo referente à reforma tributária, dentro dos impactos da reforma junto aos municípios brasileiros. Essa é a nossa missão hoje, e eu vou pedir licença, então, para compartilhar o nosso slide aqui. Não sei se já entrou, poderia me ajudar? Entrou, Alex? Entrou, conseguimos visualizar. Eu peço Ah, ótimo. só para nossa equipe aqui para colocar no modo estendido, Não, no eu modo de coloco, apresentação. eu Pronto, coloco. mas está aparecendo sim, Cíntia. Ótimo. Estamos visualizando. Perfeito. Pronto. Então, eu confesso que é um desafio falar em impactos da reforma tributária nos municípios brasileiros ainda no ano de 2025. Entendo que esses impactos já deveriam ter sido levantados com segurança econômica e segurança jurídica, desde o início, né, do processo da reforma, desde o início da emenda constitucional número 132 de 2023, mas nós trabalhamos com dados bastante mínimos, até diria assim, dados que refletem algumas perspectivas, né? Inclusive, existe apenas um único estudo que nos dá a possibilidade de imaginar um norte da reforma tributária impactando nas cidades brasileiras, e esse estudo que eu gosto de traçar aqui com vocês é o estudo do IPEA, né, que eu trago, que é uma nota técnica. Ela iniciou em maio de 2023, mas na verdade ela foi revista. Então nós temos hoje uma revisão desse estudo estatístico do IPEA, aonde a nota técnica 18 traz a conjuntura, que é a número 60, envolvendo todo o terceiro trimestre de 2023, para tentar trazer uma resposta para os municípios
no que tange aos impactos, né, aos resultados da reforma em relação à autonomia municipal e em relação também à economia dos municípios brasileiros. E o modelo atual, considerando o estudo do IPEA, essa vigência ainda, né, do ISS e do ICMS, demonstra que 61 municípios com maior receita per capita de ISS concentram 43% de todo o ISS arrecadado, ainda que tenham apenas 12% da população e 27% do PIB de serviços. Então, essa seria a realidade em face do ISS e do ICMS antes da reforma tributária, dentro de uma realidade que ainda vige no ano de 2025 e passa a ter uma transição, né, a partir de 2023, 26. Enfim, após a reforma tributária, considerando então essa realidade que já está vigente, né, pela emenda constitucional número 132 de 2023, nós temos o IBS, aonde existe, segundo o IPEA, uma tendência de redução de 21,1% no índice Gini. O que é o índice de Gini? Ele é um índice de desigualdade de renda em uma população. Então, segundo o IPEA, a reforma vai acarretar para os municípios uma menor desigualdade social. Essa é a promessa da reforma tributária e o único estudo estatístico que nós podemos trabalhar dentro da segurança econômica e jurídica dos municípios brasileiros. Então, segundo o IPEA, haverá uma maior redistribuição de receitas em razão da tributação do destino e unificação da base de cálculo sobre bens e serviços, acarretando uma certa, né, uma diminuição da desigualdade social. E quem Eu- ganha, segundo o IPEA? Querida Cíntia, você me permite rapidamente, a tua apresentação não está passando, ela está estática, ainda estamos no primeiro slide aqui. Eu percebi já que na parte de cima já deve ter ali a logo do IPEA, que tu está trazendo esses dados e acabou não sendo passado, Ok, vamos tá bom? tentar novamente? Vamos tentar É, novamente. vamos lá. Está passando? Não, Não? Eu é, vou é tentar porque, é fazer o porque, stop share. pronto, Sem problema. Só para. Podemos até tranquilo. falar sem os slides, mas eu acho que eles são bastante Sim, didáticos sim, eu para acho que quem fica mais está didático. participando, né? Perfeitamente, perfeitamente. Cintia, eu acho que tem que colocar em tela cheia para Aham. passar. É, Agora deu certo? não, não está, apesar de colocado para apresentação, no módulo apresentação ali na barra inferior, ainda, agora foi. Houve a mudança, mas não está ainda em tela cheia. Tenta Ok, apertar agora no ícone de tela cheia, Cíntia. perfeito. Vamos ver aí. Ou Ok. então, Acho que agora vai acredito. dar certo. Pronto, Ah, pronto, deu perfeito. certo. Perfeito, Bom, maravilha. muito obrigada, Alex. Nada. Observando, então, esse estudo do IPEA, quem ganha com a reforma tributária? Né? Segundo o IPEA, 98% dos municípios que possuem PIB per capita inferior à média nacional. Dentro desses 98%, são 98% das 108 cidades mais populosas e pobres que compõem os G100, tendo efeito, segundo o IPEA, redistributivo. Então, esses seriam os ganhadores. E as capitais, né? Principalmente os procuradores municipais, os auditores fiscais municipais e advogados que trabalham no âmbito das capitais brasileiras. Segundo o IPEA, a reforma tributária para as capitais, em regra, terá impacto neutro. Então, nós não teríamos nas capitais brasileiras uma perda de receita. Né? Isso prossegue. Isso é um estudo bastante inicial, digamos assim, né? Mas o que vai realmente ser verificado em termos constitucionais é a realidade empírica. Né? Somente com o decurso e a aplicação plena da reforma tributária que a gente vai saber se realmente existe o impacto neutro nas capitais brasileiras, se realmente 98%, né, das cidades mais pobres vão ser beneficiadas, se vai haver o efeito redistributivo e a constitucionalidade da emenda constitucional 132 de 2023. Tá? Se houver a observância do Pacto Federativo, nos termos do artigo 1º da Constituição, artigo 60, parágrafo 4º
né, do texto constitucional, que determina que o município ele faz parte da federação e que isso faz parte das cláusulas pétreas, isto é, não pode ser alterado por emenda constitucional, nós vamos ter que ter a aplicação dos 3 As: a autonomia financeira dos municípios, a autonomia política dos municípios e a autonomia administrativa. Se nós tivermos alguma redução na autonomia, né, interfederativa, inclusive isso se aplica também para os estados brasileiros, nós teremos, em termos jurídicos, né, uma insegurança e uma possível inconstitucionalidade. Infelizmente, hoje, nós só trabalhamos com esses dados. Eu realmente me debrucei para encontrar estudos empíricos de impactos econômicos, né, junto aos municípios e aos estados, em face da reforma, o que temos essa nota técnica 18 do IPEA, que envolve todo o terceiro trimestre de 2023. Qual a conclusão desse estudo? Os autores desse estudo são o Sérgio Gobetti e a Priscila Monteiro. O Sérgio Gobetti é pesquisador de carreira do IPEA, e ele diz que na esfera municipal, a unificação da base tributária entre bens e serviços, a aplicação do princípio do destino, a redução das desigualdades e receitas, com benefícios para as cidades mais pobres, sejam elas grandes ou pequenas, vai ocorrer. Além disso, em termos quantitativos, as simulações indicam que pelo menos 60% dos estados e 82% dos municípios ganham com a reforma. Essa é a conclusão desse estudo. E quem perde com a reforma? Né? Em regra, segundo esse estudo, ele extrai também algumas denominações. Ele fala em Manaus, ele fala dos municípios mais ricos do ABC paulista, que terão perda de receita, justamente para fazer essa redistribuição para municípios mais pobres. Essa é uma conclusão importante. E eu vou convidá-los a pensar nos impactos econômicos versus os impactos jurídicos, né? Porque o IPEA nos dá os impactos econômicos da reforma, tentando trazer a questão da redistribuição de renda dentro de uma versão econômica, ao mesmo tempo dizendo que isso, né, seria constitucional. E isso é constitucional. Vejam bem o que acontece com os municípios brasileiros no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que o Alberto, né, o Alberto Macedo, eu gostaria de documentar, que é a minha admiração profunda pelo trabalho que ele tem feito. Ele é a pessoa mais autorizada para falar em reforma tributária em termos de interesse municipal. Ele tem capitaneado o interesse municipal na reforma tributária. E nós realmente devemos a ele aí essas transformações e esse possível fortalecimento da autonomia municipal no Pacto Federativo. O Alberto tem um papel importantíssimo, né, no sistema constitucional tributário e na questão dos impactos da reforma junto aos municípios brasileiros. E a gente agradece a ele todo esse trabalho que ele tem feito em prol dos municípios no Brasil. Bem, observando, então, a questão do IBS, muito bem tratada aqui pelo Alberto. Vejam só, a partir de agora, o que a gente passa a ter, né? Com o ISS, nós tínhamos a competência legal totalmente municipal. A partir da existência do IBS, essa lei complementar, ela passa a instituir o IBS por meio de uma competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. E a lei complementar é uma lei complementar federal, que é a lei complementar número 214 de 2025. Então, aqui já tem um impacto, né, em termos de lei complementar federal, instituindo o IBS, que passa a ser um tributo compartilhado entre estados, municípios e Distrito Federal, suprimindo a competência estrita do ISS por parte dos municípios no Brasil. Dentro da questão do impacto, vamos pensar na autonomia municipal. Então, nós temos, a partir da emenda constitucional número 132 de 2023, com a nova redação do 156 do texto constitucional, uma legislação única e uniforme em todo o território nacional para o IBS. Além disso, e para a CBS também, mas o que nos interessa aqui é o IBS, impactos nos municípios. Além disso, não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros e fiscais por parte de estados e municípios à aplicação do IBS. Isso restringe a autonomia municipal, tanto de estados quanto de municípios. Além disso, o que o município pode fazer em termos de autonomia municipal no âmbito do IBS em face da reforma tributária? Mexer com a alíquota,
Então, o município, por IBS, vai ter sua alíquota própria, por lei específica. O Estado também. Tá? Mas essa é uma restrição, porque antes o município podia, com o ISS, exercer sua competência tributária em termos de benefícios e incentivos fiscais, ele poderia trabalhar com toda a regra matriz de incidência tributária do ISS, né? Ele poderia, enfim, trabalhar com seletividade, se quisesse. Isso tudo foi suprimido. Hoje, o município ele se restringe no âmbito do IBS, antigo ISS, que foi absorvido, né, pelo ISS, o ISS foi absorvido pelo IBS, juntamente com o ICMS. Né? Além disso, apesar dele ter autonomia, entre aspas, para estabelecer a alíquota do seu município por meio de sua lei, ele vai ter uma resolução do Senado, tá? Dos termos do 156 também, parágrafo 1º, inciso 12 do texto constitucional, emenda constitucional número 132 de 2023, uma resolução do Senado que vai fixar uma alíquota de referência, que vai ser aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo Estado ou pelo município. Então, aqui, qual o impacto? Redução da autonomia, né? Em termos de instituição de competência tributária. Vejam só, com relação à fixação de alíquotas, né, do IBS e da CBS, Lei Complementar 214 de 2025 vigente. Cada ente federativo vai fixar sua própria alíquota mediante lei específica, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, a União vai fixar a alíquota da CBS, cada estado vai fixar a alíquota do IBS, cada município vai fixar a sua alíquota do IBS e o Distrito Federal, exercendo competência estadual e municipal, vai fixar alíquotas de IBS e CBS. Então, aqui também impacta nos municípios. Caso o município fixe uma alíquota em valor superior à alíquota referência determinada pelo Senado Federal, a arrecadação proveniente da diferença pertence apenas ao município. Então, a alíquota padrão, a referência, digamos, é 1,9%, 2%. A alíquota fixada pelo município é 4%. Esse valor a mais vai ficar com o município brasileiro. Isso é importante também destacar. De que maneira eu manejo as alíquotas do IBS? É a soma das alíquotas do município mais do Estado, nos termos do artigo 15 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, a alíquota do município de destino da operação, digamos que seja 5%, mas a alíquota do Estado do destino da operação, digamos que é 10%. Qual que é a alíquota final do IBS? 15%. Vamos fazer uma simulação de alíquotas para a alíquota de referência. Me socorri do único estudo que nós temos para saber mais ou menos qual será a alíquota de referência, né? Nos termos da Lei Complementar 214 de 2025. Então, o GOBET considerou a arrecadação de 2023 dos municípios, considerou o valor arrecadado com compras governamentais pelos municípios e considerou o valor arrecadado no Simples Nacional, para trazer uma possível alíquota de referência para os municípios, onde não tenha uma perda, né, de receita muito grande para nenhum dos municípios do país. E a alíquota de referência, segundo o GOBET, não pode ser menor que 1,9%. Então, em torno de 2%, 2,1%, para poder ter um equilíbrio da reforma tributária sem perdas desastrosas para os municípios brasileiros. Aqui fica o estudo, né? Depois, para consulta de todos, é só acessar o IPEA e colocar o número lá da resolução e da nota técnica que a gente citou aqui. Bem, os municípios receberão um montante devido do IBS municipal, que é o imposto arrecadado e posteriormente distribuído pelo Comitê Gestor do IBS, e 25% do produto da arrecadação do IBS pelo Estado, né, que é semelhante à cota-parte do ICMS, com critérios, né, de divisão que vão ser um pouco diferentes, mas para compensar também as perdas dos municípios brasileiros na sua participação de cota-parte de ICMS. Então, essa é uma questão fundamental. Resumindo aqui, né, esses impactos. Existe, sem dúvida, uma perda por parte dos municípios da sua autonomia. Os municípios perdem autonomia municipal, principalmente no que tange a autonomia financeira. Né? E também acaba sendo uma perda de autonomia política e uma perda de autonomia administrativa, não há dúvida, com redução, né, desse manejo, né, dessas possibilidades do poder tributário para exercer sua competência tributária, considerando o IBS. Há uma impossibilidade de concessão de benefícios e incentivos de IBS, salvo os previstos na Constituição. Isso vai engessar muito o planejamento urbano,
tá? A inteligência das cidades e dos estados não poder manejar benefícios e incentivos fiscais. Vejam que sério que é isso. Além disso, existe uma vedação ao tratamento diverso entre bens e serviços, considerando a base da seletividade na operação realizada pelo contribuinte. Também não vai poder manejar essa questão da seletividade. Existe a autonomia? Existe, uma autonomia apenas para o critério quantitativo alíquota do IBS. Então, o que significa? Que existe uma perda, né, de parte da autonomia do poder de tributar no que tange aos critérios da regra matriz de incidência tributária dos municípios brasileiros, né, que ele tinha com o ISS e passa a não ter mais com o IBS, podendo manejar, como eu já falei, apenas a alíquota. Sem dúvida, existe uma impossibilidade de legislar efetivamente em relação ao IBS, né? Porque a instituição do imposto é feita por lei complementar federal. Temos mais quantos minutos, Alex? Tranquilamente, temos mais 15 minutos. Mais 15 minutos, perfeito. Aí eu convido os participantes a pensar no trade-off. O que eu quero dizer com trade-off? Existe um ganho de arrecadação, existe um possível ganho de arrecadação, existe um possível efeito redistributivo para os municípios, mas isso vai ser feito em detrimento da autonomia municipal? Eu vou trocar ganho de arrecadação por autonomia municipal? Eu vou trocar efeito redistributivo de receita de municípios mais pobres, de municípios mais ricos para municípios mais pobres, em face, né, ou de encontro, e não ao encontro, de encontro com a autonomia municipal? Essa é uma questão importante, porque esta questão vai nos dar a resposta sobre a constitucionalidade ou não da emenda constitucional número 132. Então, isso fica aqui para nós, né? O estudo do IPEA nos dá uma certa segurança econômica, né? Não tanto uma segurança jurídica, mas encaminha para uma constitucionalidade da emenda. Já falei que o que vai responder isso, sem dúvida, é o resultado empírico, né? Porque não temos também mais estudos suficientes para nos dar a segurança jurídica que precisamos. E o nosso congresso, ele fala em ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, observando a Agenda 2030 da ONU. E o que a reforma tributária tem a ver com os ODS? Vejam bem, o ODS 10 traz a necessidade da observância da redução das desigualdades. Eu não tenho a menor dúvida que um dos mecanismos mais importantes, um dos instrumentos mais importantes para reduzir a desigualdade é a tributação. A tributação progressiva, a tributação que tributa mais quem tem mais e menos quem tem menos, e que não tributa quem não tem capacidade contributiva, quem está no mínimo essencial da gestão urbana territorial. O ODS 11, que nos dá a obrigatoriedade de cidades e comunidades sustentáveis. Tá? O ODS 13, que traz a questão da mudança climática devendo ser observada pelos municípios, a vida terrestre que impõe a gestão do solo urbano, e aí entra a tributação do IPTU, entra a tributação da contribuição de melhoria, entra a observância da taxa de coleta de lixo, né, considerando os imóveis para fins de sustentabilidade, e traz o ODS 16. O que é este? É a instituição eficaz, que é o município eficiente e eficaz, que deve também ser no que tange a competência tributária. O que isso tem a ver com a reforma tributária, emenda constitucional número 132 de 2023, lei complementar 214 de 2025? Tudo a ver. Existe uma reformulação estruturante dos princípios do sistema constitucional tributário. Tem alguns professores na área tributária muito respeitáveis que dizem que essa reforma tributária ela não é do sistema constitucional tributário, mas do consumo. Eu entendo que é do sistema constitucional tributário, porque ela principia, nos termos da nova redação do 145, parágrafo 3º, com os novos princípios expressos do sistema constitucional tributário. Isto é, os princípios estruturantes do sistema constitucional tributário e de toda a Constituição brasileira. Então, o sistema tributário nacional, a partir de 2023, a reforma da emenda constitucional 132, ela deve observar os seguintes princípios: da simplicidade. Aí eu pergunto, essa reforma tributária é simples?
Acho que essa é uma resposta que a gente já tem, né? Sem dúvida não é uma reforma tributária simples. Mas, enfim, dentro dessa simplicidade almejada, nós temos que observar a transparência. Essa reforma tributária levará à transparência? Essa também é uma pergunta em aberto. A cooperação, né? Essa questão da união com lei complementar e a competência tributária compartilhada de cooperação, né, entre estados e municípios, pode ser que encaminhe a cooperação interfederativa e a justiça tributária e a defesa do meio ambiente. E aqui eu vou retornar ao slide, que essa é a expressa determinação do texto constitucional a partir de 2023, com a emenda constitucional 132. Então, nós temos justiça tributária e defesa do meio ambiente. E vejam só, a emenda constitucional nos dá o ODS, vai ao encontro do ODS 10, que é a redução de desigualdades, que é a justiça fiscal, e também da defesa do meio ambiente. São cidades e comunidades sustentáveis, o ODS 11 e o ODS 13, que é justamente as medidas contra as mudanças climáticas. Então, a reforma tributária ela está totalmente fulcrada nos ODS da ONU. Ele vai ao encontro das demandas da Agenda 2030 do planeta. A questão é, isso tem que ser observado, sob pena dos próprios princípios da reforma inconstitucionalizarem os resultados da reforma. Essa é a questão fundamental. E aí eu trago, em termos ainda de impacto da reforma tributária junto aos municípios, a questão da reabilitação urbana, de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, que vem no contexto da Emenda Constitucional número 132, mas que passa a ter vigência a partir da Lei Complementar 214 de 2025, desse ano. E quais são as hipóteses onde eu posso ter a aplicação da reforma, né, os impactos da reforma nos municípios, quando os municípios tiverem interesse em recuperar ou fazer reconversão urbanística de áreas degradadas, principalmente de centros urbanos, e trabalhar com projetos de reabilitação urbana de zonas históricas. E essa previsão dos 214, da Lei Complementar 214 de 2025 possibilita, olha que interessante, nos atualizarmos com relação a isso, a termos uma isenção ou uma diminuição da alíquota, né, do IBS para os municípios, no caso do IBS e da CBS também, quando envolver os estados, de 60% a 80% do imposto do IBS. Quando a atividade for recuperação e reconversão urbanística ou reabilitação de zonas históricas. Esse impacto da reforma tributária nos termos 158 da Lei Complementar 214 interessa muitíssimo às cidades inteligentes. Por quê? E vai envolver, nos termos do artigo 159 da Lei Complementar, preservação patrimonial, qualificação dos espaços públicos, recuperação de áreas habitacionais, restauração de imóveis, melhorias de infraestrutura urbana. Então, deixa eu esclarecer, né, de que forma a gente vai ter esse benefício sendo do município. Se eu for fazer um projeto de reabilitação urbana, ou de, enfim, recuperação de área histórica, e tiver elaboração de projetos, serviço de construção civil, serviço de reparação e restauração, serviço de engenharia, a primeira alienação dos imóveis localizados em zonas reabilitadas, né? Eu vou ter a redução das alíquotas do IBS em 60%, na alienação dos imóveis em 80% das operações. De que maneira eu implemento isso? E isso é fundamental para que os participantes que trabalham com direito municipal tenham conhecimento e se atualizem para efetivar esse projeto. Vão elaborar uma lei municipal, primeiro vão analisar o texto constitucional, depois vão lá na Lei Complementar 214, vão dar uma lida no 158 a 160 da Lei Complementar. Aí vão verificar que há necessidade de elaboração de uma lei municipal distrital para definir a zona histórica e a área crítica de recuperação ou reconversão urbanística. Ok. Efetivaram a lei municipal, vão desenvolver um projeto de desenvolvimento econômico e social das respectivas áreas, para preservação, recuperação, reconversão e reabilitação de zonas históricas e áreas críticas.
Vão pegar esse projeto e vão submeter esse projeto a uma comissão tripartite, nos termos 161 da Lei Complementar 214. Essa comissão vai ser composta por 2 representantes do Ministério das Cidades, 2 do Ministério das Fazendas e 4 representantes do Comitê Gestor, do IBS, sendo 2 dos estados e 2 dos municípios. Esse projeto vai ser aprovado por essa comissão tripartite e nós teremos o fluxo de positivação e fruição do benefício fiscal, que é chegar a 60% de diminuição do IBS para essas atividades, junto aos municípios. Isso barateia demais, né, a possibilidade de trabalhar principalmente com centros degradados, viabiliza a reabilitação de centros e áreas históricas. Então, para os municípios é um impacto muito importante. Primeiro, faz a lei municipal, como já disse, delimitando a zona histórica e a área crítica, faz a elaboração do projeto de desenvolvimento, submete esse projeto à comissão tripartite, tem a aprovação do projeto pela comissão tripartite, inicia a fruição dos benefícios fiscais, elencados no 162 da Lei Complementar 214, e, por fim, né, tem esse benefício fiscal até a finalização desse projeto e a implementação do mesmo. Esse é um impacto fundamental da reforma tributária do IBS, CBS, em relação aos municípios brasileiros. Ainda, dentro dos impactos da reforma para os municípios, nós temos, a partir da reforma, um olhar de um IPTU inteligente para cidades mais sustentáveis. Vejam só, observando, né, em termos de imposto predial e territorial urbano, a aplicação do IPTU com os vínculos ODS 10, 11, 13, 15 e 16, que eu já citei, a possibilidade de ter o IPTU com aumento de qualidade de vida por meio do condomínio urbano, efetivando função social e ambiental da propriedade da cidade, né, e a contribuição para a sustentabilidade e solidariedade. De que maneira? Observando o ODS 11, cidades sustentáveis, cidades e comunidades sustentáveis, eu posso pensar no IPTU diferenciado em face do uso e da localização. Uso poluidor, não uso, está lá no 156, inclusive antes da reforma tributária. Isso é vigente e pode ser aplicado. Pensar no IPTU em termos de sustentabilidade, lá no princípio da defesa do meio ambiente, que está já vigente pela Emenda Constitucional 132. IPTU verde, azul e amarelo. Tá? Modelos de IPTU verde, Curitiba, e IPTU amarelo, Salvador. O azul, que é para um IPTU que olha a questão de planejamento hídrico da cidade, temos também um projeto que está tramitando na cidade de Curitiba. IPTU progressivo no tempo também anterior à reforma, mas que vem como uma inteligência necessária para cidades e comunidades sustentáveis. Deve ser implementado efetivamente. E o IPTU progressivo fiscal, que a gente sempre teve, cobrando mais quem tem mais, menos quem tem menos e nada de quem não tem capacidade contributiva. O IPTU verde, também dentro da reforma, ele tem uma característica muito importante. Ele ainda está vigente, é a emenda constitucional número 13. Essa emenda constitucional de 2019, salvo engano, 2019, né, Alex? Uma proposta de emenda à Constituição que garante o abatimento do IPTU àqueles que preservarem áreas verdes e produção de energia renovável. E, desde outubro de 2023, já tem um parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pela admissibilidade dessa emenda. Então, o IPTU ele já tem isso, os municípios já têm essa autonomia no IPTU, mas isso pode se concretizar como emenda constitucional no termo dessa proposta de emenda constitucional número 13. Tá? Então, fica aqui também esse impacto afirmativo. IPTU, como eu já falei, verde, o amarelo, o verde para preservação de áreas verdes, o amarelo para construção sustentável, né, como Salvador, e IPTU azul para áreas de preservação hídrica, manutenção de áreas permeáveis, captação de chuva. Trabalhar com isso. Ainda, dentro da questão do direito à cidade, IPTU e reforma tributária. Ter conhecimento que o 156, parágrafo 1º, inciso 3º do texto constitucional, pela emenda constitucional número 132, passa a ter uma base de cálculo, ou melhor, uma base calculada, que é a planta genérica de valores, autorizada pelo Poder Executivo, não mais com a necessidade, a obrigatoriedade de passar pelo Poder Legislativo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal
Né? E para a questão da base de cálculo, eu não preciso observar a anterioridade nonagesimal. O que significa, né? Então, antes da reforma, eu tinha a vigência da súmula 160 e do tema 211 do Supremo Tribunal Federal. Era defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial da correção monetária. Com o advento da emenda constitucional número 132, de 2023, eu passo a ter uma nova redação do 156, parágrafo 1º do texto constitucional, e o Poder Executivo pode atualizar a base de cálculo, na verdade, a base calculada, que é a PGV, além da correção monetária, desde que os critérios gerais fundamentais estejam estabelecidos em lei municipal. Então, esta é uma questão relevante. Eu tenho, então, essa diferença entre base calculada e base de cálculo. A base de cálculo tem que estar na lei. Significa que os critérios de cálculo deverão estar na lei. Agora, o cálculo em si, que é a planta genérica de valores, a partir de agora, eu entendo que isso já está vigente, tá? Já é possível pelos municípios brasileiros, desde que eles tenham essa grandeza econômica, essa base normativa em abstrato em lei, a forma de cálculo em lei, o cálculo, que é a PGV, poderá ser feito por decreto, independentemente do aumento ser maior que a correção monetária. Então, este impacto da reforma atinge diretamente os municípios, vai fazer com que os municípios brasileiros não precisem mais depender da Câmara para atualizar, né, a base de cálculo do IPTU, vai fazer com que o IPTU se torne efetivamente constitucional, porque a base de cálculo do IPTU é valor venal do imóvel, né? E não correção monetária, e não PIB per capita, e sendo o valor venal do imóvel deve Perfeito. ser atualizado pela planta genérica de valores anualmente, porque o valor do IPTU, quando atualizado pela planta genérica de valores, não necessariamente aumenta. No Rio Grande do Sul, com o problema da questão das mudanças climáticas, com esse desastre lamentável que cortou realmente o nosso coração em termos nacionais, a maioria do IPTU do Rio Grande do Sul diminuiu. Se você não tem uma atualização da planta genérica de valores, você vai ter injustiça fiscal absurda. Então, não é só para aumentar, mas sim para diminuir IPTU, Perfeito. que a base calculada tem que ser feita anualmente. E isso agora está constitucionalizado e os municípios, sim, podem e devem proceder, né, em termos de impacto nas suas receitas e, no caso do IPTU, nessa competência tributária plena. Porque eu penso que a partir de agora, e já estou encerrando, o IPTU, sem dúvida, é a menina dos olhos dos municípios brasileiros. Né? E seriam essas as minhas considerações. Alex, eu te devolvo a palavra, agradeço a oportunidade e estou à disposição para possíveis perguntas e dúvidas. Maravilha, professora, maravilha. Já ia pedir as suas considerações, mas aquele senso professoral bateu certinho, tá? Sei que tinha muita coisa ainda para falar, agradeço muitíssimo. Eu estou aqui extremamente feliz e honrado por ter sido convidado para um painel tão elucidativo para demonstrar que é necessário estudar. Então, mais do que nunca, todos os profissionais envolvidos, sobretudo os procuradores municipais. Os municípios são ah, impactados diretamente pela reforma tributária. E aqueles que tiverem maior capacidade de compreendê-la para, desde o começo, né, tirar o melhor proveito, aproveitar aquilo que é colocado. Querida Cíntia, fica aqui, e se puder, né, eu deixo aqui uma pergunta genérica, trazes um dado do IPEA, lá no comecinho da apresentação, por sinal, parabéns, muito dinâmica, bem apresentada para qualquer tipo de mídia, tá? Vai falar que 80%, segundo o IPEA, 80% dos municípios seriam beneficiados. A pergunta, são duas grandes perguntas que surgem, né? Quem e por quê? Quem são os 80% beneficiados e quem são os 20% não beneficiados? Para que a gente possa fazer uma comparação. E por que que esses 80 são beneficiados e os outros não são? Porque talvez seja que um que não é beneficiado, ele era extremamente estruturado nos dias de hoje, buscando desenvolver a fisco, a procuradoria e tudo mais, e, consequentemente, vai ter suas receitas diminuídas.
enquanto algum município que infelizmente não tem uma estrutura de procuradoриas institucionalizadas, é, a gestão tributária com servidores efetivos, auditores e tudo mais, vai passar a ter, porque vou começar a ter parte do bolo de uma repartição da qual muitas das vezes eu nem trabalhei efetivamente, né? Infelizmente é uma realidade. IPTU, por exemplo, a grande maioria dos municípios, é uma realidade, Maranhão, não tem institucionalizado a cobrança do IPTU, porque o IPTU seria um tributo não agradável ao gestor, como se dependesse da vontade do gestor de cobrá-lo ou não, de instituí-lo ou não. Tá certo? Mas agradeço muitíssimo você que já estou atrás, verifico aqui a querida professora Sinara também, amiga de longa data. Ah, eu já passo a palavra aqui, não estou com nenhum tipo de questionamento, mas já passo a palavra agradecendo tanto o professor Alberto quanto a professora Cíntia para o painel 4, licitações e contratações sustentáveis, que vai ser muito bem mediado pelo querido colega Elton Kramer, e cuja palestrante será a ilustre professora Tereza Vilac. Mais uma vez, parabéns aos painelistas, aos palestrantes, parabéns às escolas Enadim, SDM, eh, a escola da PGM Rio e da PGM São Paulo, parabéns ao direito municipal, um dia dedicado ao direito municipal. Eu tenho uma alegria muito grande de fazer parte dessa história. Estamos construindo história, estamos fazendo a nossa própria história. Que privilégio. Viva o direito municipal brasileiro. Passo a palavra ao querido professor Elton.